inspiração, quase que se pode dizer, que geralmente parte de personagens, parte das pessoas e do envolvimento que vai tendo com elas. De uma forma, não sei se estou a ser muito clara na pergunta que estou a colocar, estou-me a lembrar do seu livro que eu estava aqui à procura, que me esqueci do nome, aquele que foi editado pela Que Nós Estamos Aqui, 12 Passos para a Recuperação. Revela, por exemplo, um grande envolvimento com pessoas e com situações muito concretas que se vivem, portanto, acho que vem um pouco no sentido daquilo que está a dizer, não sei se... Sim, mas esse assim. Mas esse não é um livro de ficção, esse é um... Não, mas, exato, não é um livro de ficção, mas revela um pouco as áreas sobre as quais escreve e o seu interesse também, enquanto autor, enquanto pessoa. Sim, nesse caso, por exemplo, foi um convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles têm uma coleção chamada Retratos, em que pedem a alguns escritores para fazer enfim, um pequeno ensaio. Normalmente tem que ser sempre muito pequenos, porque os livros são muito baratos e estão à venda do outro lado, sobre um tema da sociedade. E eu escolhi esse tema porque me interessava muito, porque me interessam muito as experiências de limite, ou seja, as experiências que, ou por outro lado, daquelas experiências em que o ser humano tem a capacidade de se transcender, pese embora a dificuldade. Isso eu acho que é muito interessante. Durante a escrita desse livro, acabei por ir parar a uma série de outras referências. Há um livro muito interessante de um ensaísta inglês, William James, que escreveu um livro, penso que foi segunda metade do século XIX, ou já a finais, chamado As Variedades da Experiência Religiosa. E o livro é muito interessante porque fala das várias experiências de conversão que o ser humano pode ter, neste caso a conversão religiosa, e como essa conversão muitas vezes advém das experiências de limite. Ele diz que há 3 tipos de possibilidade de conversão. Uma será a conversão espontânea, aquela que não depende das experiências vividas. Depois há outro tipo de conversão que eu não me lembro exatamente qual é, mas a mais interessante para mim é a conversão que nasce das experiências de sofrimento, em que finalmente o homem acaba por de certa maneira, entregar a sua vontade e a sua vida a Deus, porque o sofrimento assim o levou, não é? E as experiências nesse pequeno livro sobre o programa dos Alcoólicos Anónimos, o fundador do programa inspirou-se no James, não é? No William James para imaginar o programa, não é? Há uma descrição muito engraçada do William James às tantas que diz que em que ele fala da vontade humana como uma espécie de tentativa de salvaguarda que nunca nos salva, não é? Porque em última análise há a morte e a vontade humana não nos pode salvar disso, não é? E depois às tantas fala da conversão religiosa, usando uma metáfora engraçada, diz que é como um homem que está à beira de um abismo agarrado a um ramo, e com um medo enorme de cair. E está ali agarrado ao ramo, até que o ramo se parte e ele de facto cai, só que a queda são só 15 centímetros porque ele tem uma pedra embaixo dos pés que não viu, não é? E o William James diz, isto é mais ou menos a experiência humana, é estarmos agarrados ao ramo sem sabermos que por baixo de nós está uma pedra ou uma mão ou uma entidade que normalmente nos ampara, não é? E portanto toda a ideia de conversão religiosa tem a ver com esta ideia de larga ao ramo porque alguma coisa te há de amparar, não é? Pronto, e essa ideia para mim é interessante porque está muito ligada também à maneira como eu fui concebendo as personagens dos meus livros. Há um livro de 2015 que se chama
que se chama O Luto de Elias Gros, que tem muito a ver com Uhum. isto, é um romance acerca de um homem que, por várias razões, agora não preciso de detalhar, mas por várias razões tem uma situação na sua vida de que não consegue largar, está agarrado ao ramo, não é? Tem um passado complicado, então resolve sair da sua cidade, que nós nunca sabemos exatamente onde fica, o romance não tem geografia, e vai viver para uma ilha, mas em condições bastante particulares. Ele não só vai viver para a ilha, como vai viver para dentro de um farol. E, e a ideia chegou-me depois de eu ter visitado um arquipélago junto ao Canadá, junto à província francesa do Canadá, um arquipélago chamado Ilhas da Madalena. E há uma pequena ilha que eu visitei, que é uma ilha onde se passa uma hora e está à vista a ilha, porque aquilo é tão pequenino que não tem quase nada. E o que mais me impressionou foi não só o isolamento daquele lugar, não é? No qual eu acabei por passar 3 ou 4 dias, porque os barcos só vinham de 4 em 4 dias àquela ilha, mas também foi a primeira vez que eu entrei num farol. E quando entrei num farol, dei conta do lado não só claustrofóbico, mas do lado concêntrico de um farol que aponta para cima, não é? Há uma especificidade inteira numa situação dessas que nós não estamos habituados. Nós estamos habituados a viver em casas com linhas retas, com ângulos, não é? E de repente num farol é tudo redondo. E tudo isso me foi inspirando, isto foi em 2012. Passaram-se 3 anos e eu comecei a escrever esse livro, em que essa personagem, que também não tem nome, acaba por ir para essa ilha em busca do isolamento, e como quase sempre acontece quando nós vamos à procura da coisa X, aparece a coisa Y. E assim que ele chega à ilha, há um padre que lhe vem bater à porta, um padre chamado Elias Gros, que é o nome da personagem, e que o começa a resgatar à sua solidão. Eu queria fazer uma pergunta sobre o título, sobre o livro A Noite em que o Verão Acabou, que se nota, foi um dos livros que li, nota-se há um mudar de direção no seu registro. Tem um pouco a ver com o policial, isso é diferente dos outros livros e não sei se teve talvez a mesma situação com o livro das Três Vidas, que foi o prémio José Saramago. Não sei se isso é um piscar de olho ao thriller ou é um género para continuar ou isso foi um episódio à parte. Olha, Paula, não é um bocadinho diferente, porque As Três Vidas de facto foi o primeiro livro, o primeiro romance de folgo que eu escrevi. Eu até essa altura tinha publicado 2 livros pequeninos, o Livro dos Homens Sem Luz e o Hotel Memória, e era um escritor razoavelmente desconhecido, ninguém me conhecia, era ainda um principiante. E portanto As Três Vidas para mim foi um livro que foi a primeira vez que eu... Aliás, esse livro tem uma história bastante curiosa, que é, eu tinha... Eu nessa altura trabalhava enfim, numa empresa que faz conteúdos para televisão e cinema, trabalhava como guionista e tinha um trabalho das 9 às 5, como 95% da população, ou 90% da população ativa, e gostava daquilo que fazia, mas eu queria muito ser escritor, já desde criança, etc. E sentia que se continuasse ali, que se continuasse a fazer o trabalho que fazia, o meu tempo para escrever ia ser muito diminuto. O que eu fazia até aí era ocupava as férias e os fins de semana e o tempo livre que tinha para escrever ficção, e depois o resto do tempo era dedicado ao trabalho.
nessa tal empresa. E eu aí dei uma espécie de salto para o desconhecido e foi a primeira vez que o fiz num sentido literário, né? Nesse ano, finais de 2007, princípios de 2008, despedi-me e dei a mim próprio um ano para ver se conseguia fazer isto ou não. Tinha algumas economias, poucas, e poder ficar aí um ano, no máximo dos máximos, com, a fazer trabalhos freelance, etc., mas sem aquela obrigação de estar num escritório das 9 às 5. E pus-me a escrever. Nesse verão fui para uma casa no Algarve de junho, julho, agosto, sempre, durante 4 meses e escrevi As Três Vidas, que eram livros que eu já queria, que já... Não estou a ouvir, Paula. Está sem som. Paula, está sem som. Peço desculpa de interromper e ainda por cima sem som. Daí o livro passar-se no Algarve. Porque... Não passa no Algarve, passa-se em Santiago, do Cacém. Pronto, está bem. É quase no Algarve, sim. Sim. O outro é que sim, mas eu já falo do outro. E foi a primeira vez que eu fiz isso e pronto, e foi uma espécie de salto, não é? para que podia ter dado muito mau resultado, porque eu não iria conseguir sobreviver só com um trabalho de freelance, que não tinha muito nessa altura, mas queria muito escrever e, portanto, o emprego não me dava tempo. E durante esses 4 meses fechei-me, escrevi o livro. Quando regressei a Lisboa, o livro foi publicado e pronto, e teve boa recepção, e de facto vendeu mais do que os outros 2 anteriores, mas não era o suficiente ainda para eu fazer vida de escritor, nem nada que se parecesse. Mas no final desse ano recebi o Prémio Saramago. E pronto, e para mim foi uma espécie de surpresa. Foi, olha, eu da primeira vez que dei aqui um salto, não é? Olha, que, por exemplo, larguei o ramo, não é? com a metáfora que estávamos a falar há bocado. As coisas correram bem nesse sentido, não é? E o facto de não ter rede, não é? De estar ali numa situação um bocadinho instável, porque há esta ideia um bocadinho que é um bocadinho estranha de que, não sei, que algumas pessoas têm de que os escritores têm vidas desafogadas ou que temos vidas fáceis e é completamente o contrário. Foi um escritor, mesmo um escritor que já tem alguma projeção, tem uma vida difícil, nós não recebemos bem, temos que trabalhar muito, viaja-se muito, não é? Sobretudo, neste momento não, mas eu passo grande parte do meu tempo em viagem, a ir ter com as pessoas e com os leitores, etc. E tenho todo o prazer em fazer isso, mas é cansativo e as recompensas financeiras não são muito grandes. Portanto, ter aquela atitude foi de facto uma coisa muito arriscada naquela altura. Eu já tinha 33 anos, já não era um miúdo, não é? Pronto, e ao receber o prémio foi ali uma espécie de isto, calma, aconteceu aqui alguma coisa que eu não estava à espera e portanto isto é uma indicação para eu seguir neste caminho. E a partir daí, embora continuasse sempre a fazer trabalhos de freelancer e também para televisão e para cinema, etc., comecei a olhar para a escrita pela primeira vez como a minha fonte principal de motivação, energia, etc. Com o passar dos anos tornou-se também a minha fonte de rendimento, mas demorou muito tempo ainda. E em relação ao romance que estava a falar, que é um thriller, um policial, por assim dizer, é a primeira vez que eu arrisquei, porque eu nunca tinha escrito nenhuma coisa de género, mas eu gosto muito de policiais e de thrillers e desse tipo de livros, e desde miúdo que gosto, desde miúdo que li ao Sherlock Holmes, com muita avidez, e Agatha Christie, e os policiais da coleção Vampiro, não sei se vocês se lembram, que era uma coleção de livrinhos pequeninos. Sim. Que a minha mãe estava sempre a comprar e ela não os lia e eu lia-os todos. Eu sempre gostei muito desse género e depois, às tantas, ao fim de muitos livros, muitos romances mais literários, por assim dizer, já me sinto um bocadinho à vontade para experimentar, sem receio de pensar, mas ele agora é escritor de policiais. Não, escrevi um policial
como agora neste próximo mês sai um romance que não é um policial e se calhar para o ano sai um policial outra vez, não sei, vou fazendo conforme me A apetece. inspiração e como apetece. Mas Depois eu ia esse lhe no perguntar, Algarve, depois, desculpe lá, só para... era isso que eu ia dizer, sim. Sim, porque os meus pais têm uma casa de férias no Algarve já há muitos anos, para onde a Uhum. família às vezes vai e eu passo lá algum tempo também. E isso também me inspirou na escrita do livro. Eu queria contar a história de como é que era o verão no final dos anos 80, no final dos 80, sim, aí na segunda metade dos anos 80, quando eu era adolescente, 85, 86. Por acaso no livro é 87, mas é 87 no livro? É, sim, 87, sim. Uh, ou não é? Agora fiquei na dúvida, já não me lembro. A época temporal é Sim, final dos anos 80, é sim. 87, não é? Pronto, ok. Sim. Uh, e, e pronto, então fala sobre um verão nessa casa do Algarve, tudo ficcionado, obviamente, em que um rapaz relativamente novo, um miúdo de 13 ou 14 anos, uh, conhece os, conhece os vizinhos americanos que vão passar férias na casa ao lado e apaixona-se por uma das filhas desse casal e o que parece ser uma história de amor pueril, não é? Da juventude, daqueles amores que não se concretizam, daquelas coisas que ficam connosco para a vida, não é? Como se lembra sempre do seu primeiro amor, da adolescência, etc., acaba por se transformar numa história de crime e mistério, porque o mesmo rapaz, de 10 anos passados, vai estudar para os Estados Unidos na mesma altura em que o pai dessa rapariga é assassinado. E o pai é uma figura proeminente na banca americana, etc. E ele envolve-se neste crime por causa da sua antiga paixão. Não é? E também pelo meio há uma data de divagações e de coisas bastante engraçadas sobre a literatura, porque ele vai para os Estados Unidos a estudar sob a tutela de um escritor americano caído em desgraça, que é uma situação muito parecida com a minha, que também fui estudar para os Estados Unidos em 2002, e pronto, e o livro é uma espécie de... sim, Uma é um thriller. biografia, Não, não é é um bem, mas thriller, inspirada. mas também é inspirado por estes momentos. Uhum. Eu não sei, eu acho poderão os participantes, se quiserem falar um pouco, estamos prestes a chegar ao fim, dado a sua limitação de tempo. Peço desculpa, mas é que eu tenho mesmo que dar aula às 7. Pois, E por isso, não sei não se tenho. querem intervir ou dizer alguma coisa, porque teremos de interromper, não é? Pois, Daqui a... Sim, mas só mesmo às 6h57. Depois só tenho que ligar o outro. pronto, Posso só fazer uma pergunta? Boa tarde. Olá. Boa tarde, sou Georgina. Há pouco dizia que ficou surpreendido com os prémios do livro As Três Vidas, e o livro das Três Vidas é posterior, mas pouco tempo depois, do outro livro que é o Hotel Memória, do qual também que eu li e que gostei também muito. E eu gostaria de saber se por acaso, gostaria de saber por que razão é que ficou assim tão surpreendido com o prémio do livro As Três Vidas, se houve assim uma grande evolução relativamente a um livro em relação ao outro, um livro próprio, se houve assim uma grande evolução, uma grande diferença para ficar assim surpreendido com o prémio que recebeu do livro Das Três Vidas. Porque eu gostei do Hotel Memória, sou sincera. Sim, obrigado, Georgina. Olha, mas eu fiquei surpreendido no sentido em que são muitos candidatos, não é? O Prémio Saramago é um prémio bianual e normalmente se candidatam-se, não sei, acho que 100 ou 150 escritores, porque tem um limite de idade, agora subiu, mas na altura era para escritores até aos 35 anos e são muitas obras que são candidatas, portanto a nossa hipótese é uma em 100 ou uma em 150, não sabemos, não é? Eu tinha alguma consciência que, pronto, que As Três Vidas já era um romance mais ou menos bem conseguido, pelo menos eu sentia isso.
depois sentindo noutros livros que escrevi, que foram menos bem conseguidos, enfim, a pessoa também vai sentindo que o trabalho não é sempre igual, não é? Mas nesse sentia que tinha sido bem conseguido e que podia ter alguma possibilidade, mas podia não ter acontecido, não é? E podia nesse ano aparecer uma coisa melhor, podia o júri não ter gostado desse livro, não sei, podia ter acontecido tanta coisa, e eu já estava com 34 anos e portanto já estava ali resves cantorico para não poder receber no ano, no biénio, na vez seguinte, na edição seguinte. Portanto, essa surpresa é sempre, é uma surpresa positiva, obviamente, mas não dá para prever, não é? E a minha vida teria sido substancialmente diferente. Sem prémio, teria sido tudo muito diferente. Já agora, só por curiosidade, dos seus livros todos, qual é aquele, se tem algum preferido, um que gosto mais particularmente? Okay. Olha, eu tenho um preferido, mas não é por uma questão de... Não estou aqui a fazer publicidade. O próximo livro, o que vai sair em outubro, o que se chama Felicidade, foi o livro que eu mais gostei de escrever, mas talvez porque seja porque acho a ideia muito forte, a ideia que dá, que é um motor da narrativa, por assim dizer. Acho que é uma ideia muito forte que eu já tive há algum tempo, mas não conseguia pô-la no papel como queria e finalmente consegui. Depois porque acho que as personagens são muito ricas e depois também porque se passa num tempo e numa altura, e numa geografia que eu acho muito interessante. Passa-se em Lisboa em 1973, com todas as condicionantes da época. Estamos na pré-revolução, o mundo vai mudar de uma série de ditaduras de direita para as possibilidades da esquerda e a esquerda radical a intrometer-se. O que hoje se chama a esquerda, o que hoje se chama a esquerda radical, que na altura seria o socialismo, o comunismo, etc. E é uma altura muito interessante de mudanças políticas e sociais, etc. E essa época interessa muito porque foi a época em que eu nasci, e depois o livro percorre cerca de 15 anos até 1988 e também vai acompanhando as mudanças do país enquanto acompanha a história daquele narrador, que é um jovem de 17 anos, que estuda numa escola secundária em Lisboa e que se vê enfeitiçado por 3 irmãs gêmeas, mas não vou contar mais porque é um livro muito é um livro muito saramaguiano nesse sentido. Eu acho que fui buscar imensa inspiração ao Saramago para este livro, não só no modo como está escrito, mas nas possibilidades de algum realismo mágico dentro do cotidiano, que é uma coisa muito típica do Saramago e eu fui tentar buscar essas características. E acho que funcionam bem e estou muito satisfeito com ele. Portanto, O Francisco levantou a mão, queria dizer alguma coisa, não sei se é muito longo. Sim, eu vou ser rápido. Olá, Francisco. Boa tarde a todos. É assim, eu estou a ler um livro do João, que é o Manual de Sobrevivência de um escritor, não é um romance, é um livro com outra natureza. Pronto. Eu, no início, eu estava a ler no mês de agosto, agora no verão, gosto muito da escrita, mas a pergunta, para não empatar, é assim, é quando o João no início começa a descrever como é que é isto de ser escritor e fala num sofrimento e em algumas situações suas, de gaguez e também logo na origem, quando nasceu o irmão gêmeo que morreu, todas essas situações com algum drama, e depois cita escritores muito conhecidos que passam por situações, o das mais diferentes formas, com um tiro na cabeça. E eu gosto tanto da leitura e vou terminar o livro, tem muito material de interesse para quem tenta escrever umas histórias ecas, umas coisas, portanto tem para toda a gente que está neste ramo, mesmo sem querer escrever, e portanto a pergunta que eu deixava é se é mesmo a sério, alguém que nunca teve momentos de infelicidade nem grandes dramas,
não tem esse potencial para realmente ser escritor, ou estou a ver isto tudo ao contrário? O que é que o João diz? Eu acho que essa questão é muito interessante porque eu parece-me que há uma dificuldade às vezes em identificar onde é que isso está, porque no caso de certas pessoas é muito mais evidente de onde é que de onde é que nascem as patologias, não é? Mas noutras, noutras é mais difícil, porquê? Porque se calhar são pessoas mais adaptadas à vida, porque têm situações mais, porque se calhar têm menos sofrimento, não é? E, bem, ótimo, ainda bem que isso é assim. O que eu acho é que a literatura não trata propriamente do lado mais solar da vida, trata do lado mais conflituoso, trata mais do drama, do conflito, e a história literária está cheia disto, né? desde a tragédia grega até hoje, não é? Até passando pelo Cervantes. Por exemplo, o Cervantes, o Dom Quixote, é uma tragédia disfarçada de comédia, não é? De um homem louco que está a enlouquecer passo a passo, só que a sua loucura está pontuada por grandes momentos de cómics e pelo Sancho Panza, que é uma espécie de contratempo para aquela loucura, mas aquilo é uma história acerca de um louco, e o Moby Dick é uma história acerca de um louco, e o Crime e Castigo é uma história acerca de um louco. Enfim, o que mais abunda aí são narrativas sobre personagens que estão carregados de patos, né, de patologia. Mas patos também pode significar paixão, e também pode significar compaixão e empatia, essas coisas todas. E portanto eu acho que o que me parece é que a literatura está recheada de todos estes conflitos, e ainda bem que assim é, porque ajuda-nos também a olhar para a vida que temos para o nosso próprio posicionamento no mundo e para as nossas próprias feridas. Não há ninguém que não as tenha, não é? Por mais bem adaptada que seja a pessoa, há de ter ali alguma coisa que a faça identificar-se com aquilo que lê, com aquilo que vê, com aquilo que os outros lhe podem dar. Olha, Ok, muito Olha, obrigado. muito obrigada pela vossa Desculpa, participação, pela Paulo. sua Obrigado. disponibilidade, e mais uma vez peço imensa desculpa pela Não complicação faz que mal foi ao nenhum. início. Pronto. Obrigado a Até todos. uma próxima e espero que breve oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigada, boa tarde. Com licença. Ah, não. Não.